Hoje eu quero apresentar para você um conceito que eu observo há muito tempo no consultório, que eu chamo de síndrome do artesão. Nome carinhoso que eu dei aqui, síndrome de artesão. Então imagina um artesão diante de um bloco de argila. Ele olha para aquela matéria-prima e ele não vê o que ela é. Ele vê aquilo que acredita que ela pode se tornar. Então, observe o seguinte: quantas pessoas entram no relacionamento e fazem a mesma coisa? Ou seja, elas não se relacionam com quem o outro é. Elas se relacionam com quem acreditam que aquela pessoa pode se tornar. Da mesma forma que o artesão vai moldando, ele vai mexendo naquela argila, vai dando uma forma, essas pessoas acreditam que, quando ele amadurecer, quando ele mudar, quando ela parar isso, quando ele... Então, homens e mulheres podem estar vivendo essa dinâmica, assim como esse artesão. Eles ficam o quê? Apaixonadas por uma promessa e não por uma realidade. E qual que é o pano de fundo da síndrome do artesão? Ou seja, é aquela pessoa que tem dificuldade de sustentar o real. Veja, existe um olhar dentro da psicanálise que se diz: sofremos não apenas pelo que existe, sofremos também pelo que insistimos que deveria existir. Então aqui nasce a síndrome do artesão. É quando a pessoa ela não consegue aceitar a realidade. Então ela fica tentando moldar, ela fica tentando fazer com que aquilo se torne os seus desejos mais profundos. E tem dificuldade do quê? De aceitar o outro como é, que o outro tem vida, que o outro possui limites, que o outro tem escolhas, que o outro tem desejos, que o outro tem bloqueios, tem traumas, tem feridas. E enquanto, e ela fica nesse movimento de que talvez o outro não possa mudar, ou ela fica imaginando que o outro deveria mudar. Enquanto isso não é aceito, enquanto essa outra pessoa não é aceita que ela é real e não a peça de argila, a energia psíquica do artesão, de quem está na síndrome do artesão, é investida totalmente numa fantasia. E como é uma fantasia, é lógico que junto disso surge a grande movimentação interna de sensação de frustração, de culpa, de achar que o outro não está mudando porque tem uma falha aqui, eu estou fazendo errado, eu não estou conseguindo fazer alguma coisa. É algo que tira a pessoa daquilo que é possível, a realidade. E nesse movimento dessa síndrome de artesão, o parceiro ele deixa de ser um parceiro. Então ele se transforma em uma oportunidade de reparação. Aqui entra uma ideia muito profunda que ninguém tenta mudar alguém apenas porque ama. Mas eu amo a pessoa. Será que eu amo mesmo? Eu amo a ideia, eu amo aquilo que supostamente ele pode se transformar. Muitas vezes tenta mudar porque precisa. Então eu preciso que o outro se transforme naquilo que eu quero. Preciso que aquela pessoa seja diferente, porque inconscientemente acredita: se eu conseguir mudar esta pessoa, finalmente viverei aquilo que eu nunca vivi. Perceba que aqui nós estamos entrando numa esfera muito perigosa de que eu estou lidando não com uma pessoa real, com possibilidades, uma pessoa que tem alma, que tem sentimentos, que tem escolha. Eu estou lidando com um bloco de argila tentando moldar a uma peça da minha própria história, pensa no artista que quando ele expressa a sua arte, ele expressa o que está dentro de si. E a pessoa nessa síndrome do artesão, quando ela vai para um relacionamento, ela tenta moldar o outro naquilo que muitas vezes é sua falta, suas dores, seus traumas, suas feridas, suas experiências. Então eu tento construir no outro, moldar o outro para que ele supra, para que ele repare, para que ele faça aquilo que muitas vezes eu tenho dificuldade de reconhecer. E nessa tentativa de mudar o outro, ou seja pela reparação, ou seja por um movimento de algo do passado, eu estou tentando não mudar o marido ou mudar a esposa, eu estou tentando mudar o pai, eu estou tentando curar a mãe, eu estou tentando fazer alguma coisa da minha infância, da minha história. Então eu pego essa argila humana, que está ali na minha frente, que é meu relacionamento, e tento curar alguma coisa do meu passado através dessa pessoa. E isso é pesado para quem fica na síndrome do artesão, e é pesado para outra pessoa que sente que não é amado pelo que é, sente que não é visto pelo que realmente é, e aí nasce um sentimento profundo de raiva, de indiferença, e os conflitos surgem a partir disso. Por quê? A pessoa nessa síndrome, nessa dinâmica de tentar mudar o outro, ela não está vendo o outro, ela está vendo as suas próprias feridas projetadas no outro, e através desse outro eu tento reparar, completar aquilo que muitas vezes ficou inacabado. Porque nesse movimento nós temos uma tendência, como descreve ali
é o conceito psicanalítico, de voltar às mesmas experiências dolorosas, não porque gostamos de sofrer, né? Ninguém repete um padrão de dor porque gosta de sofrer, porque é uma pessoa ali que tende, né, a ser um masoquista, porque eu quero sofrer. Não, mas aqui tem uma compulsão à repetição. Então, porque voltamos, porque existe uma esperança inconsciente de fazer diferente, de terminar, de completar aquilo que faltou. Ou seja, a esperança de que desta vez será diferente, desta vez eu vou conseguir. Então, aquela criança que não conseguiu mudar o pai, que não conseguiu ter o afeto da mãe, não conseguiu mudar a mamãe ou o papai, ela, como adulta, ela tenta mudar quem? O parceiro. Eu tento transformar aquela pessoa nas dinâmicas que tem dentro de mim. Então, nunca conseguiu, né, convencer a mãe, não conseguiu ter o afeto do pai. E ela vai fazer o quê? Eu tento pegar essa pessoa e tento consertar, eu tento mudar. Muitas vezes aquela pessoa, ela pega pessoas feridas, pessoas fracas, e eu tento transformar numa força. Por quê? Eu tento deixar meu pai de pé, eu tento deixar curar minha mãe. Então, aquele homem, muitas vezes, que vai pegar aquela mulher que sempre está num estado emocional, porque muitas vezes a sua mãe estava no estado emocional, ele não conseguiu ajudar a sua mãe, agora ele tenta ajudar esta mulher. Olha como isso vai mudando dentro de nós. Então ele vai tentando o quê? Curar essas feridas. Porque, veja, a partir daqui, a gente vai começando a perceber o quê? O quanto lidar com a realidade é desafiador. O quanto lidar com a realidade assusta. Um dos fundamentos dessa síndrome de artesão é a dinâmica do trauma, porque ele altera a percepção da realidade. Essa é uma das ideias mais importantes da neurobiologia do trauma. Por quê? Quando nós crescemos em ambientes totalmente imprevisíveis, ambientes que eram muitas vezes sem estabilidade emocional, o nosso cérebro, o nosso corpo, ele aprende o quê? A viver muito mais de expectativa do que realidade. Sabe aquela criança que cresce num ambiente que nunca sabe como os pais estão? De repente os pais estão num estado emocional, daqui a pouco estão no outro. Então ele nunca sabe o que esperar. Então essa criança, ela vai crescendo como? Como nessa ideia de o que faz eu viver é expectativa, não é realidade. É como eu vou para uma viagem. A expectativa de viajar é gostoso. Quando eu chego no destino, perdeu a graça. Então essa esperança que leva a desenvolver essa síndrome do artesão de tentar mudar o outro é simplesmente uma estratégia de sobrevivência. É por isso que tantas pessoas, elas ignoram sinais claros. Não porque são ingênuos, né? Eu sempre falo, né? Ninguém casa enganado, mas porque precisam acreditar que cada vez será diferente. Às vezes aquela pessoa na relação, ela está dando sinal que ela não quer aquela relação. Ela está dando sinal que ela não vai mudar. Ela está dando sinal que ela nem quer continuar naquela relação. Mas como uma pessoa não enxerga, por quê? Porque o objetivo dela, a energia psíquica é: eu preciso transformar esta pessoa a todo custo naquele ideal que está dentro de mim. E aí o artesão não ama o presente, ele ama o futuro. Pensa no seguinte: o artesão não ama o presente. Presente é realidade. Ele ama o futuro, porque ele pega aquele bloco e o presente é um bloco. É aquela argila, não tem forma, é só um bloco de argila, é um amontoado de coisas. Mas ele ama o futuro, aquilo que aquela peça vai se transformar. Então, o artesão quase nunca ama quem está diante dele. Ele ama quem acredita que aquela pessoa poderá se tornar. E isso é muito cruel. Eu sempre falo para as pessoas: você ama essa pessoa como ela é? Ah, você ama, porque isso beira dentro de nós a uma crueldade. Por quê? Porque o outro nunca vai conseguir corresponder a essas expectativas da minha dor, nunca vai corresponder a essas feridas que estão dentro de mim. E aí, essa pessoa, ela vai sendo o quê? Colocada dentro de uma fantasia, dentro de um projeto que muitas vezes não será possível. E aí, como o artesão não lida com essa frustração, imagina um artesão ali que gastou horas na sua obra e ali aconteceu alguma coisa, ele vai se frustrar. Quem está na síndrome de artesão muitas vezes se frustra quando o objeto, né, que está na mão dele, que é o relacionamento, não molda, não é do jeito que ele deseja. Ela geralmente vai para um lugar profundo de frustração e muitas vezes aquela paralisia diante do novo. Então ela permanece naquela relação, ou ela tem dificuldade de sair, tem dificuldade de ir para um novo relacionamento. E quem vive nessa dinâmica da síndrome vai ter um custo psicológico muito grande, um custo emocional muito grande. Por quê? Quem vive essa dinâmica sempre, né, vai desenvolver o quê? Uma frustração constante, uma exaustão emocional, porque a minha energia não é viver a realidade, a minha energia sempre está em mudar o outro, sempre está em fazer com que o outro seja aquilo que eu gostaria que ele fosse. Então essa pessoa, ela vai fazer de tudo,
seja controlar, seja deixar de fazer coisas, ela vai ser talvez dificuldade de posicionar. Por quê? Porque eu preciso que o outro se torne aquilo que eu quero. Então vai ter um controle excessivo, vai gerar ansiedade, dificuldade de confiar, essa raiva muitas vezes que está ali nos atos, né? Eu faço tudo para outra pessoa e ele não faz nada, e a gente vai para o vitimismo, culpabilizando o outro. Veja, a sensação permanente de que faz mais do que recebe, porque está tentando construir uma pessoa que nunca pediu para ser construída. O artesão, ele vai para a relação acreditando que o outro quer ser moldado e o outro nunca quis e nem está disponível para isso. Mas eu preciso tentar mudar o outro a todo custo. E se você percebe que você está nesse movimento, então qual é o caminho de cura dentro de mim? A cura começa não quando o outro muda. A tua cura não é se o outro vai mudar. A cura começa quando você consegue olhar para o outro sem precisar que ele seja diferente, sem precisar que ele se transforme naquilo que você quer. Poxa, mas e se eu olhar para aquele real e não dar conta daquilo? Então talvez seja o momento de eu me retirar, seja o momento de eu deixar o outro livre dessas expectativas. Porque existe uma diferença entre amar alguém e precisar que alguém seja diferente para aliviar a minha dor. E aí eu pergunto para você, será que realmente, pergunto para mim também, para todos nós, será que nós realmente amamos o outro a ponto de deixar o outro ser o que ele é? E aí eu vou perceber, não, o outro é desse jeito, ele não quer mudar, não está disponível e não vai mudar. O que eu faço diante disso? Permaneço nessa relação ou me retiro? Porque também precisamos reconhecer como um ato de amor deixar o outro ser livre para ser quem ele realmente quer. E quero terminar aqui com você, nesse bate-papo sobre a síndrome do artesão, que você talvez perceba o seguinte, que talvez, de tudo que eu falei aqui, a síndrome do artesão, no fundo, não é uma tentativa de mudar o outro. Talvez é uma tentativa desesperada de voltar à infância e finalmente conseguir aquilo que nunca foi possível. Mas a vida adulta, né, essa vida que você vive hoje, o real presente, ela começa quando nós compreendemos que ninguém tem a responsabilidade de reparar aquilo que a nossa história deixou em aberto. Como nós não temos culpa da nossa história, mas nós temos responsabilidade. E será que nós não estamos projetando no outro a responsabilidade? Eu projetar na minha esposa, eu projetar no meu marido, é essa responsabilidade que não são deles? Porque o relacionamento, né, saudável, o relacionamento maduro, eles não são construídos quando encontramos alguém para moldar. São construídos quando encontramos coragem para abandonar a fantasia e amar o real. Será que você, ao olhar para essa pessoa que você escolheu, e ninguém casa errado, a gente escolhe pelas nossas histórias, essa pessoa que você escolheu, esse real que está aí, presente, será que você ama o suficiente de deixar o outro ser como o outro é? Ou ainda você não consegue olhar para o outro como o outro é? E não tenha vergonha de olhar e perceber, nossa, eu não consigo ver o outro ainda como o outro é. Então, o que ainda eu estou vendo no outro? Qual é a dor que eu estou tentando curar através dessa relação? E conta para mim aqui, o que você captou desses insights, compartilha comigo aqui a sua percepção e manda esse vídeo aí para alguém que você sabe, aquela pessoa está vendo síndrome de artesão, manda para aquela pessoa também assistir e não só tomar consciência, mas perceber o quê? Que através dessa síndrome do artesão é um grito da criança tentando reparar uma dor não vivenciada.